Aleluia, glória a Deus. Grande é o Senhor, digno de toda adoração. Oh glória, o Deus presente, o Deus poderoso, o Jeová Shalom, Ele é a nossa paz. Nós cremos no seu poder, na sua graça, na virtude do seu Espírito. Obrigado, Espírito Santo, por estar aqui. Este tempo tão especial, um tempo favorável, tempo de cura, de aproximação, de mesa contigo, de relacionamento. Fala conosco, nos conduza, abra o nosso entendimento, Senhor. Obrigado por esse tempo tão especial. Nós louvamos o teu nome por essa noite, por cada um daqueles que chegaram neste lugar, por tudo que vamos viver, como teu filho falou. Nós não sairemos daqui enquanto o Senhor não fizer tudo o que o Senhor tiver que fazer. Obrigado por essa palavra, obrigado por estarmos aqui. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, e certamente o Senhor fará hoje à noite, como já está fazendo desde o início desta reunião. Que cada coração esteja envolvido, encapsulado em ti, e receba do teu poder e da tua graça, em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Aplauda Jesus mais uma vez, porque Ele é bom. Sua misericórdia é eterna, ela é de geração em geração. Amém? Romanos capítulo 15. Eu quero te convidar para meditar na nossa última mensagem da nossa série de mensagens desse mês de agosto, sobre vida organizada. Nós aprendemos lá no primeiro domingo a importância da vida espiritual, depois nós falamos sobre a vida financeira. Domingo passado nós aprendemos sobre família. E hoje nós vamos aprender sobre emoções e sentimentos. Eu sei que Deus vai falar comigo e com você em nome de Jesus. Se você achou, vamos orar. Senhor, eu peço ao teu Espírito Santo que venha abrir a palavra para nós e usar a minha vida como um vaso nas tuas mãos. Espírito Santo, nós dependemos de ti, sabemos que todas as coisas vêm de ti e voltam para ti com ações de graça. Neste momento, Deus, que todas as vozes da nossa alma, as inquietações, parem agora, que nós sejamos conectados ao teu Espírito sobre tudo aquilo que Deus irá fazer nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você achou aí na sua Bíblia, celular? Amém. Romanos capítulo 15, de 1 a 7. Quem achou, diga amém. Amém. Mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, ao poder da palavra, tenhamos esperança, diga amém. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Você pode dizer amém por isso? Irmãos, aqui está um projeto perfeito. Se tudo na prática fosse como está escrito aqui, nossas emoções e sentimentos estariam resolvidas. Mas, sinceramente, irmãos, para todos nós, isso aqui é um objetivo, não é uma realidade. Mesmo que talvez para você ou para alguém que você conheça possa ser 90% de realidade ou até 99% de realidade, ele ainda não é um objetivo concreto. Deus está trabalhando conosco, aperfeiçoando nosso coração e nos ensinando a respeito de um cuidado emocional e sentimental. É muito importante nós entendermos, irmãos, que não é só como chegar nos lugares, mas é chegar e se manter nos lugares. Muitas vezes a gente perde as bênçãos por causa dos nossos problemas emocionais, problemas sentimentais que muitas vezes nós vamos carregando, e você tem a palavra, tem Jesus, é dizimista, é ofertante, tem uma família abençoada, mas talvez algumas coisas possam estar esbarrando na tua vida por causa de problemas emocionais, problemas sentimentais, talvez conflitos, dificuldades, situações que você não conseguiu se resolver. E quando a gente pensa numa mensagem como essa, sinceramente, a gente não deve estar pensando naquele que não veio ou naquele que está próximo ao nosso lado,
mas olhando para a nossa vida como um espelho. E eu te faço uma pergunta, você não precisa responder para mim, responda para você mesmo hoje à noite. Como estão suas emoções? Como estão seus sentimentos? Como você tem administrado o seu próprio eu? Um sábio homem de Deus diz que o maior inimigo que nós temos que enfrentar não é o diabo, mas somos nós mesmos. Muitas vezes nós ganhamos do diabo, porque Jesus já venceu o diabo e nos deu autoridade para vencer o diabo, diga amém. E nas batalhas espirituais nós oramos e vencemos o diabo. Mas muitas vezes nós esbarramos numa dificuldade emocional, uma dificuldade comportamental, uma dificuldade nossa. E aí muitas vezes a gente pensa, mas Deus me deu tanto talento, tanto dom, tem promessas, tem palavras proféticas sobre a minha vida, tem coisas que ainda vão se cumprir. Mas muitas coisas estão para se cumprir, mas depende que uma chave possa virar na sua vida. Talvez o teu tratamento emocional, o teu tratamento espiritual seja a chave que Deus está hoje te entregando para mudar coisas na tua vida. Talvez você possa dizer, pastor, eu venho de uma palavra, eu tenho promessas, tenho dons, tenho talento, e Deus tem me equipado com o seu poder, mas eu quero mais de Deus, mas eu não consigo manter uma estabilidade emocional. Eu posso viver, irmão, como você, talvez oscilações, porque a nossa alma é assim, isso é natural. Mas muitas vezes quando eu falo em instabilidade, eu falo de incoerência, eu falo de bipolaridade, eu falo de dificuldades de relacionamento, problemas de humor, problemas muito sérios, que talvez possam estar te afetando de viver o melhor de Deus. Sabe, irmãos, nós somos uma Ferrari nas mãos de Deus. Amém ou não amém? Mas a Ferrari sem combustível, meu irmão, é melhor você ter um Fusquinha com combustível. Deus, Ele quer fazer algo na minha vida e na tua vida tão grande, porque Ele é grande. E Jesus, quando deixou para nós o Espírito Santo, Ele disse que nós iríamos fazer obras iguais e obras maiores. O Senhor nos equipou para um novo nível. E a pergunta que eu faço, para que a gente possa entender um pouquinho, nós vamos daqui a pouco para uns slides aqui que a gente criou, por que a gente não chega nesse novo nível? Porque muitas vezes a gente tem dificuldade de acessar alguns lugares. E sabe, amados, a gente precisa, eu tenho pensado muito nisso, deixar com que o Espírito Santo tenha acesso às senhas do nosso coração. Porque ele é o primeiro ponto da mensagem, só ele tem o poder de tocar e nos transformar de dentro para fora. Hoje nós vivemos uma geração de códigos e senhas. Você já entregou as senhas do teu coração para o Espírito Santo? Porque cada um de nós temos senhas para acessar áreas da nossa vida. E deve ser assim. Não é todo mundo que acessa a sua intimidade, não é todo mundo que acessa a sua profundidade, não é todo mundo que acessa quem de fato você é lá dentro, que ninguém sabe. Mas eu queria te convidar a entregar para o Espírito Santo o acesso do teu coração hoje à noite. Entregar o acesso para as tuas emoções, deixar o Espírito Santo fazer o que ninguém pode fazer. Nem pessoas que estão aqui e nem pessoas que já passaram. Porque talvez seja uma exigência que nós temos das pessoas, que não é pelas pessoas, é o Espírito Santo que vai fazer dentro de nós. Eu estava atendendo esses dias um rapaz, e ele estava cobrando muito o pai dele, dizendo, pastor, mas eu sou assim por causa do meu pai. Meu pai, acho que de 10 palavras que ele falou no aconselhamento 9, ele falou pai. Eu falei, querido, vamos entender uma coisa? As pessoas só dão o que elas têm. Não estou desrespeitando o seu pai, mas o seu pai não teve uma criação, não teve inteligência emocional, não teve visão espiritual, não foi de Jesus, não exija dele aquilo que ele não pode te dar. Hoje, o Espírito Santo tem que ter acesso às senhas do teu coração para que ele possa suprir tudo aquilo que você, talvez, poderia ter recebido de um pai, mas fazer o quê? Ele não pôde te dar, mas ele, o Espírito Santo, tem o poder de te dar. Ele começou a chorar e falou, é verdade, eu preciso disso. Porque, irmãos, é muito mais fácil eu apontar uma culpa de um problema emocional que eu carrego e sentimental do que eu procurar uma solução. E Deus nos trouxe aqui essa noite para trazer soluções para a nossa vida. Essa última mensagem é para trazer soluções práticas para a tua vida. Soluções que vão ser realidades na tua vida a partir de hoje. E a minha oração, em nome de Jesus, se você quer, diga amém, é que você não se esbarre mais em problemas emocionais, mas vença no nome de Jesus e conquiste tudo aquilo que Jesus preparou para a tua vida.
Eu estava lendo esse texto esses dias e me saltou meu coração. Que plenitude! O Senhor, esperança, paciência, perseverança, consolação, tantas coisas poderosas, e a nossa oração é que a gente chegue a esse nível aqui. Mas na realidade, antes de chegar no nível, nós temos que aprender sobre os degraus que nos levam ao nível. Emoções e sentimentos são coisas diferentes. A emoção é uma reação imediata a um estímulo. Então, peraí, você pisou no teu pé, não é sentimento, é emoção, você reage. Aconteceu alguma coisa, fechou você no trânsito, é emoção, não é sentimento. É algo que mexe com você e que não envolve pensamento. Você fez, depois você fala, o que eu fiz? O que eu falei? Fica tranquilo, não é você, aqueles que não vieram, né? Você está com a emoção tranquila, glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? Profetiza, dá um amém aí. Já o sentimento envolve um alto grau de um componente cognitivo, ou seja, o sentimento tem engajamento, tem envolvimento, de percepção e avaliação de algo, porque o sentimento, ele é fruto de uma emoção. Então tá bom, eu senti a raiva. Peraí, eu tenho o Espírito Santo. Sentir raiva é uma coisa, viver em raiva é outra. Então eu senti a raiva. Ah, me perdoa, meu Deus, me perdoa, a pessoa está perdoada. Então houve uma emoção de raiva, mas o sentimento que eu vou deixar no meu coração não é de raiva. Ou pode ser de raiva, talvez, né? Aquela raiva entrou como uma emoção e ela se tornou um sentimento. A emoção é a reação, enquanto que o sentimento é a construção. Deu para entender? Bem resumidamente, o que são emoções, o que são sentimentos? É muito importante a gente ter isso tratado dentro de nós. Então é aquilo que eu digo, a pessoa chega num lugar, ela chega num ambiente, ela casa, ela vive, ela sonha, ela trabalha, ela relaciona com pessoas, mas muito mais do que ela tem no currículo dela, é o que ela não tem no currículo, que é o que vale a vida dela, que é o comportamento. Amados, o teu currículo pode ser maravilhoso. Se o teu comportamento não for alinhado, as empresas vão te contratar por comportamento, não pelo aquilo que está escrito ali. Porque escrever ali, qualquer um pode escrever. Fazer cursos, qualquer um pode fazer. A gente muitas vezes está pecando porque não deixa o Espírito Santo tratar o quê? Nossas emoções e os nossos sentimentos. Uma das raízes, maiores raízes malignas, dentro desse contexto, é chamado de raiz de orgulho. A raiz de orgulho é uma cilada, é uma seta maligna no coração de alguém que não consegue enxergar, primeiro, o que são emoções, o que são sentimentos e que precisam de tratamento nessa área. Você já viu alguém dizer assim? Eu nasci assim, vou morrer assim, meu. Eu sou assim, ponto final. Pessoas que não aceitam tratamento, pessoas que não querem mudança, pessoas que não deixam a sua personalidade serem tratadas. Porque personalidade, irmãos, ela não muda. A personalidade se trata com condições espirituais, condições emocionais, onde nós nos colocamos diante do Senhor para que isso possa vir organizar a nossa vida. Talvez você seja alguém espiritual, conhece a Bíblia, fala da vírgula, fala do texto, conhece até o DNA dos caras da Bíblia, se o sangue deles era O positivo, você conhece tanto de Bíblia que a gente se espanta de ver quanto de Bíblia você conhece. Talvez uma vida financeira que você tenha organizada, legal, planejamento direitinho. Você tem uma família estruturada, mas talvez você com você mesmo viva diariamente derrotas que ninguém sabe, mas você sabe as resistências, as lutas, os conflitos que você tem, os conflitos de identidade, as dificuldades que você tem de se aceitar, de se relacionar, de buscar ajuda e de crescer. E talvez tudo aquilo que a gente está falando, talvez áreas da tua vida estão prejudicadas por causa de emoções e sentimentos. É muito importante tratar, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus está levantando a igreja para coisas poderosas. Eu quero declarar e profetizar sobre a tua vida. Eu quero declarar sobre a tua vida que a partir desse mês essas mensagens vão te conectar com uma unção que você nunca teve, uma autoridade que você nunca teve e com pessoas que você nunca se conectou. Mas não é só Deus te colocar ali, mas é você ter a habilidade de se manter ali. Porque Deus coloca Davi na mesa. Não foi a palavra? Enquanto esse menino não chegar, não nos assentaremos à mesa. Quem coloca ele na mesa foi Deus, mas a partir da mesa em diante, foi Deus, mas o comportamento emocional de Davi.
ele saber lidar com a mesa, saber lidar com Saul, saber lidar com as pessoas do palácio, saber administrar, conversar, dialogar, comunicar. Peraí, eu vou lutar contra o filisteu, o que dará a este que vencer esse incircunciso filisteu? Relacionamento. Para você chegar num nível de maturidade, para você chegar num grande nível como Davi chegou, não é só sentar à mesa, é a partir da mesa. Eu declaro, Deus vai te levar para lugares maiores. Deus vai te levar para empregos melhores. Deus vai te levar para negócios maiores. Deus vai abençoar a tua família, teu casamento. Tua estrutura vai ser maior. Deus vai te honrar. Vão ser poderosos os seus próximos dias, seus períodos. O mundo vai passar algo difícil, mas os filhos de Deus vão se levantar com poder, com paz, com provisão, com uma unção sobrenatural. Diga amém. Eu creio nisso. Mas a minha preocupação como pastor, dentro dessa palavra que Deus me deu, de vida organizada, tudo bem, você chega lá. E aí? Aí já não é mais Deus te levar. Está muito relacionado à tua posição lá dentro. O que nós fizemos por muitos anos, irmãos? Colocamos gente lá dentro da política, colocamos gente em tantos lugares. O que essas pessoas foram para nós? Um escândalo. Por quê? Porque não é colocar o cara, é discipular o cara, é preparar o cara, é governar o cara, é ensinar o cara, para que quem possa chegar lá possa se manter no lugar onde está. Para Deus, irmãos, foi simples colocar José num grande estágio. Mas José, mesmo tão jovem, teve que usar de uma inteligência emocional muito forte para poder vencer a própria rejeição familiar e se levantar diante de Deus. Para Deus foi simples estabelecer Daniel como um dos maiores homens dentro do reinado, de 2 reinados então. Mas Daniel teve que ter sabedoria emocional para poder manter, para poder administrar, para poder entrar, para poder viver. Para Deus foi fácil levantar Josué depois de Moisés. Mas Josué teve que aprender sobre entrar e sair, a distância da arca, como relacionar o povo, levantar o povo de madrugada, edificar o povo. Nos milagres, Jesus teve que relacionar com o povo, conversar com as pessoas, dividir grupos. Nós sabemos que no milagre ali, da multiplicação, da primeira multiplicação, teve muito menos milagre para muito mais qualidade, muito mais resultado. Nós sabemos que sobrou 12 cestos cheios com 5 pães e 2 peixes. Na segunda multiplicação tinha 7 pães e 2 peixes, sobra 7. Ou seja, não é a quantidade, mas é o quanto você crê. Porque muitas vezes a gente vai passando o tempo, vai esquecendo, vai deixando de crer, os problemas emocionais e sentimentais vão vindo. Você percebe que no primeiro milagre os discípulos criam muito mais em Jesus do que no segundo. E você percebe também ali no texto que Jesus chega para os discípulos naquele momento e fala para eles alimentar a multidão e dá uma direção para ele, separa o grupo de 50, 50, 100, 100, vamos se organizar. Grave essa palavra no seu coração, nós precisamos se organizar. Amém ou não amém? Precisamos se organizar. Os milagres vão chegar, a unção vai chegar, a autoridade vai chegar, a promessa vai se cumprir, mas nós precisamos se organizar. Nós precisamos estar preparados para chegar onde Deus prometeu que nós vamos chegar. E isso passa muito forte pelas nossas decisões, pelas nossas emoções. Eu estava também esses dias pedindo uma ajuda para os universitários. E eu mandei uma mensagem para a pastora Ludmila. Falei, pastor, escreve um pouquinho para mim, ao teu ver, o que são emoções e sentimentos como psicóloga. Ela escreveu um texto, eu queria ler para vocês. Olha que interessante que ela escreveu, até imprimi aqui. Às vezes as pessoas ficam irritadas com elas mesmas, com as atitudes que têm e não vão mais fundo para identificar por que isso acontece com elas. As coisas que sentimos nunca são por acaso. Se alguma tristeza batendo forte diariamente, procurar alguém para conversar, se abrir, é muito importante. O mesmo acontece com a ansiedade. Quem é ansioso não vive o presente, sofre com o futuro e ainda pensa em tudo que pode dar errado. Deus nos ensina a não andarmos ansiosos, ou seja, a ansiedade virá, mas não precisamos viver nela. Podemos usar o nosso racional para organizar as coisas, planejar, avaliar o que é realmente viável, abrir mão do que não é, por fim, entregar tudo nas mãos do Senhor. Desta forma, aprendemos a administrar nossos sentimentos de ansiedade. E por último,
acho que seria bom falar sobre as emoções desequilibradas nos relacionamentos. Quando nós, olha que interessante isso aqui, quando nós não nos conhecemos, quando não tratamos do que sentimos, provavelmente tudo isso irá refletir nos relacionamentos. Podemos ser impacientes com quem está por perto, descontar nossas frustrações em quem se aproxima de nós, e muitas vezes deixamos de falar com pessoas próximas por não estarmos bem. O que fazer? Se comunique, fale que não está se sentindo bem, pergunte a seus parentes, olha que interessante, pergunte a seus parentes se algo em seu comportamento incomoda o outro. Olha que interessante isso, irmão, isso aqui é empatia. Pergunte para o seu, vou ler de novo, pergunte para o seu parente se algo em seu comportamento o incomoda. Isso é humildade. Entendeu? Você talvez gostaria que alguém te perguntasse isso, mas você precisa perguntar para os seus parentes. Tem algo em mim que está te incomodando? Vou perguntar já para minha parente aqui, minha esposa. Tem algo em mim que está te incomodando? Depois você manda um zap para mim. Está no modo avião, depois do culto eu vejo. Tá bom? Mas não manda agora não, tá? Espera Deus falar, o Espírito Santo ministrar, aí você fica mais tranquilo. Tá bom? Se tem alguma coisa em você que não está bem, pergunte para o seu parente. Olha que interessante. Perceba, olha como ela termina a frase aqui, irmão. Perceba que a sua reação, muitas vezes, pode ser desproporcional. Não é assim? Não acontece, irmão? Muitas vezes você briga, acontece um negócio e a tua reação é enorme para um negócio tão pequeno. É uma reação desproporcional ao tamanho do problema. Não é assim? Chega lá, foi o leite que caiu, virou o copo na mesa. Você pensa que é uma casa que está caindo, né? Está pegando fogo na cozinha, mas foi o leite que virou o copo na mesa. Então, reações desproporcionais são sinais que nós precisamos de um tratamento emocional, espiritual e buscarmos ajuda. E ela diz assim, peça perdão e busque ajuda. Por isso que eu pontuo assim, em primeiro lugar, o Espírito Santo, que está em nós, que tem o poder de nos direcionar, nos curar e nos tratar, amém? Segundo, ajuda. Por isso temos a igreja. Por isso temos na igreja pastores, apóstolos, líderes, e temos na igreja terapeutas para nos ajudar a nos atender, olhar para nós e nos fazer enxergar os pontos dificultosos da nossa vida, emocional e espiritual. Busque ajuda. E uma coisa que ela termina até como uma palavra profética para nós, eu creio nisso. É possível sim ter emoções equilibradas. Você pode dizer amém por isso? Aplauda Jesus por essa palavra tão legal. Agradeço a contribuição dela. E eu quero já caminhar para o final dizendo uma coisa. Muitas vezes você pensa que alguma coisa na tua vida é um alto nível de exigência. Mas Deus só exige daqueles que são íntimos. Se Deus está exigindo algo de você, é porque Ele acredita que você pode dar mais. Não se sinta cobrado. Não fique bravo, não fique nervoso. Deus, quando exige, Ele exige de alguém que Ele sabe que pode dar mais. Não é assim, gente? Não é assim? O seu Ângelo está exigindo do time dele, mas eu falei, seu time não pode dar mais. É isso aí. Não é não? O meu está pior. Depois nós ministramos perdão, né? Deus, quando exige algo de alguém, é porque Ele sabe que alguém pode dar mais. Teve um tempo na minha Bíblia que eu olhava para a Bíblia e falava assim, meu Deus é muito exigente. Meu, o cara para ser de Deus, ele tem que ser perfeito, cara. O cara para ser de Deus, ele não pode errar, ele não pode dar uma bola fora, ele não pode ter uma linha fora. Mas sabe o que eu comecei a entender? Deus só exige daquele que Ele sabe que ele pode ter algo a mais. E se a vida, algumas coisas está te exigindo, Deus está usando situações como instrumento para dizer, e eu estou como profeta te dizendo hoje à noite, você tem um potencial maior. Se as suas emoções e sua vida sentimental forem tratadas, você pode muito mais do que você pode imaginar. Você olha para a vida de José, o nível de exigência que esse cara enfrentou foi elevado mesmo. De 17 a 30 anos, em 13 anos, o cara foi exigido, pastor Arthur, ao extremo. Um menino de 17 anos ser vendido por escravo pelos irmãos. Já há uma marca aí. Porque se o cara é vendido por escravo por outro, já é difícil. Mas outro não mexe tanto com a gente. Mas quando é família, fala sério, gente. Não é assim? As maiores dores emocionais e sentimentais que trazemos vêm da onde? Do ambiente familiar. Por quê? Porque nós somos fruto do meio que fomos criados.
Depois esse cara vai passando, pastor Ale, por outras fases. Ele vai passando por outros momentos, pastor Marcos, e vai vivendo novas fases de dificuldade. Com 20 e tantos anos, chega lá na casa de Potifar, numa lealdade só, gestor, homem de Deus, exigido. Prisão, exigido. Interpreta sonhos, exigido. Mas ali, quando ele interpreta sonhos, ele já recebe um marco profético na vida dele. A vida dele começa a mudar uma chave. Porque sabe, irmão, se você for olhar para a Bíblia, a gente, quando sempre lê a história de algum herói, como José, um herói da fé, a gente sempre dá um nome para um herói da fé, não é assim? Quando a gente pensa em José, logo a gente pensa em quem? Em sonhador. José era o quê? Sonhador. Por quê? Porque ele era um cara que sonhou, amém ou não amém? E a palavra sonho marcou a vida de José. Mas sabe quantas vezes José sonhou? 2 vezes. Não é a quantidade de coisas que você faz, mas é como você faz elas. Ela vai marcar o teu destino profético. Talvez você que está aqui hoje à noite já sonhou mais do que José. Talvez você tenha mais visão, mais poder, mais projetos na tua mão do que José. Mas por que José teve uma marca? Porque ele acreditou no sonho que ele teve. Ele acreditou no que Deus confiou na sua mão. Quando você acreditar no que Deus confiar na sua mão, o que Deus confiar na sua mão vai ser um marco na sua vida, eu declaro em nome de Jesus. E não precisa ser muito não, pode ser 2 vezes como José foi. Mas foi suficiente para ele olhar para a vida dele e dizer, peraí, a partir daqui tudo vai ser diferente, eu vou acreditar nesse sonho. Ele cai na casa de Potifar, vai para a prisão, interpreta sonho, coisa acontece, chega diante de Faraó e é levado para o governo, o selo de Deus, uns 30 anos chega na vida dele, e ele chega onde Deus quer e se mantém onde ele está. Por quê? Porque alguém que consegue superar os traumas e as dores e consegue alcançar uma excelência de emoções e sentimentos. A minha oração é que você chegue lá, mas que você chegue bem. A minha oração é que você chegue lá, mas se mantenha lá. Não apenas chegar e ser uma vergonha. Não apenas chegar como Abimeleque chegou. Porque Abimeleque se tornou profeta. Mas ele precisou matar 70 para chegar onde ele queria chegar. Quando você tem a vida com Deus, quando você tem o Espírito Santo, você sabe esperar o seu tempo. Você sabe esperar a sua hora e você faz o que está ao teu alcance. Espere o seu tempo, irmão. Espere o seu tempo, irmã. Coloca o teu coração diante de Deus e o Senhor vai te abençoar, suas emoções vão ser saudáveis e você vai chegar onde tiver que chegar no tempo de Deus. Eu quero chegar em muitos lugares. Eu quero alcançar mais pessoas. Eu quero muitas coisas para a minha vida, para a minha família, especialmente para o meu filho, mas eu sei que todas as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Não compensa um desarranjo emocional e sentimental para alcançar qualquer outra coisa. Ah, mas o cara alcançou, agora ele tem uma empresa, mas perde o sono, compensa? Dinheiro compra colchão, mas não compra sono. Ah, mas o cara chegou num alto nível, agora ele tem tudo, agora ele parece que todo mundo olha para ele e fala, eu quero ser como ele é. Mas só esse cara sabe como ele está por dentro. E a minha pergunta para você é para você pensar, como você está aí dentro? Você está em paz? Você está vivendo a abundância de Deus? Você está conseguindo viver a paz de Cristo que excede todo o entendimento? Você está conseguindo viver a plenitude do Evangelho, a excelência do poder de Deus? Você está conseguindo administrar seus sentimentos, suas emoções? Como que você está administrando isso? Nós como pastores oramos diariamente por vocês. O Ministério de Intercessão ora diariamente por nós, faz vigília, faz jejum, né, pastor? Nos cobre em oração. Falta de oração e de cobertura não é, querido. A questão é posicionamento. A questão é transformação de dentro para fora. Talvez você fale, não, mas deu errado na minha vida porque não tinha ninguém orando por mim. Com certeza tinha. Ou um pastor, ou um intercessor, alguém da igreja estava orando por você naquele dia, com certeza, eu te garanto isso. Mas não é isso. Talvez naquele momento você não deixou o Espírito Santo trabalhar no teu interior e por dentro você não estava bem. E você precisava de uma cura, de um apoio, de uma ajuda, que com certeza o Espírito pode te dar e a igreja pode te servir.
A igreja é uma comunidade profética, uma comunidade de transformação. E através dela você e eu somos transformados, somos curados, somos tratados. A igreja não é lugar de perfeição, mas é um lugar de evolução. Quando você chega na igreja, você pode vir como está, mas permanecer não. Você tem que evoluir. Você tem que ser melhor no que você faz. Você tem que deixar a alma tratar. Você tem que deixar o confronto te tocar, porque só te confronta quem te ama. Igreja que não te confronta não te transforma. Aquilo que não te confronta não te edifica. Aquilo que não te confronta não te faz crescer. E emocionalmente, nós para chegarmos num nível de excelência e sentimental, nós precisamos nos expor a confronto. Nós vamos nos expor à palavra, nos expor ao Senhor, que nos confronta porque nos ama, que quer ver a nossa vida organizada. Ele não quer ver a nossa vida prejudicada, Ele não quer ver a nossa vida desarranjada. E quando nos deu essa palavra, nessa série de mensagens, está querendo nos organizar, colocar fundamentos na nossa vida para que venham grandes construções. Não existe grandes construções sem grandes alicerces. Deus está preparando o teu coração nesse mês de agosto como um alicerce para grandes construções, para uma nova autoridade, uma nova unção, uma nova bênção, uma nova provisão e emoções e sentimentos transformados no Senhor. Eu declaro em nome de Jesus. Pastor, mas Deus está fazendo. Mas não é questão que Deus está fazendo. Deus faz porque Ele é Deus. Ele usou até uma mula. A questão é como Deus está te usando como instrumento. Você está sendo um instrumento limpo para Deus? Emoções e sentimentos tratados trazem limpeza. E quando o canudo está limpo, o que passa pelo canudo flui muito mais. Nós somos um canudo na mão de Deus. Talvez você fale, mas o canudo está passando. Mas se ele está passando emperrado, é porque tem coisa. Deus precisa ter acesso às senhas do nosso coração. Deus precisa ter acesso aos lugares mais profundos do nosso íntimo. Deus precisa ter acesso aos lugares onde a gente não dá acesso para ninguém, nas gavetas da alma, nos lugares mais profundos, mais escuros da nossa vida, nas janelas mais tenebrosas que nós enfrentamos, nos conflitos. Ele precisa ter acesso para trazer cura, limpeza, pelo poder do seu sangue. A minha oração é que o Espírito Santo possa organizar as nossas emoções e sentimentos e nos preparar para um tempo de bênção. Eu declaro que você não vai ser um escândalo para o Evangelho, mas a sua vida vai ser uma honra para o Evangelho. Há um texto na Bíblia, no livro de Eclesiastes, eu quero citar e orar. Não é como começamos, mas é como vamos terminar. Melhor é o fim das coisas do que o começo. Pense nisso hoje à noite. Começar é muito bom, mas o projeto de Deus é que você termine bem. Eu declaro, você vai terminar bem. Eu declaro, os seus próximos dias vão ser melhores, os próximos anos vão ser melhores, a tua vida com Deus vai ser melhor, e a tua intimidade com o Espírito Santo vai mudar a partir do momento que você permitir Ele tratar suas emoções e seus sentimentos. Eu queria que você fechasse os seus olhos e você pudesse falar por um momento com o Espírito Santo, abrindo o seu coração para Ele, porque só Ele pode perscrutar o profundo do seu coração. Eu pouco te conheço, sei da sua história de alguns, mas só você e Deus sabe o que você enfrenta lá no íntimo, lá no teu profundo, que precisa hoje ser curado. Essa palavra também tem tudo a ver com uma cura interior, porque se nós reagimos de uma forma errada, é porque nós aprendemos, fomos marcados de formas erradas. E eu queria que você pudesse perdoar aqueles que te ofenderam. A excelência emocional e espiritual passa pelo processo do perdão. O perdão é a chave para a cura interior. Eu queria que hoje à noite você também pudesse ter uma intimidade com o Espírito Santo, porque eu não posso entrar aí onde você sabe que precisa entrar e fazer uma transformação, mas você pode. Você pode confrontar o seu orgulho, o seu eu, a sua vaidade, e buscar a ajuda do Espírito Santo, e se necessário, de pessoas usadas por Ele, como pastores, terapeutas,
porque Deus tem ferramentas, e Deus usa pessoas, esse é um fundamento de Deus. E talvez você possa estar vivendo uma vida apenas reativa, você não está conseguindo agir, porque a vida foi ou tem sido muito dura para você. Você não está tendo tempo de planejar, de organizar, de estruturar suas emoções e alinhar elas à palavra. Você está vivendo só numa pancadaria. Você está meio que numa arena, só batendo, só reagindo. A vida está pesada para você. Parece que a cada vez que passa você está sendo mais massacrado, você está sendo mais humilhado, você está sendo mais intimidado. Talvez você possa ter um momento chegado até em dúvida, será que é o melhor caminho ser crente mesmo? Ir para a igreja, será que compensa? Estou passando tanta luta, será que ir para a igreja está mudando alguma coisa na minha vida? Eu sei, irmãos, nós somos humanos. Você foi ministrado sobre vida espiritual, sobre vida financeira, sobre família. Mas hoje o Espírito Santo te trouxe aqui para ministrar suas emoções, para mostrar para você o quanto você e eu somos frágeis e vulneráveis e precisamos, amados, de uma cura interior. Precisamos ser tratados. Talvez para você possa ser tarde, mas para Deus nunca é tarde para começar a obra no coração de alguém. Basta que você entregue o teu coração para Ele e Ele vai começar uma obra na sua vida. Talvez quando eu disse assim, pergunta para quem está próximo de você, se tem alguma ação tua que incomoda. Talvez isso para você pode ser um grande gigante fazer essa pergunta. Porque você vai pensar, imagina se eu falo isso para um filho meu, para uma esposa, para o meu pai e ele me confronta. Eu não estou pronto para aceitar confrontos. É capaz de eu reagir e aquela pergunta virar uma briga. Aquela pergunta vai virar uma confusão lá em casa. Ou talvez você que sabe que alguém pode fazer essa pergunta, você até fala, eu nem vou falar tanta verdade, porque se eu falar a verdade, o bicho vai pegar lá em casa. Mas meu amado, entenda, Deus precisa trocar, curar, tratar. Nós precisamos ser passivos diante de Deus. Colocar, Senhor, eu estou aqui, na tua presença, pedindo ao teu Espírito Santo que me cure. Pai, em nome de Jesus, eu entrego a tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nesses domingos. Mas esse momento especial, Senhor, é um momento nosso. Momento de intimidade. Momento com o Pai. Momento de cura. Momento interior. É o secreto, Senhor. Tu nos sondas e nos conheces. Conheces o nosso deitar e o nosso levantar. Muitas vezes a gente guarda mágoa, ressentimento, amargura, decepção, mas não guarda o coração, não guarda a palavra, não guarda as promessas. Muitas vezes nós nos lembramos mais de alguém que nos machucou há 10 anos atrás do que uma promessa bíblica, uma palavra que nós recebemos ontem. O nosso coração muitas vezes está sendo um espaço de armazenamento para o inimigo. Você esquece do último conselho que o pastor te deu. Você esquece do último mover que você viveu, das palavras, dos versículos, da unção, do que Deus está fazendo. Mas você lembra quando alguém te pergunta, há 30 anos atrás, como alguém brigou com você, como falou com você, o tom de voz, a forma, o local. Você percebe o quanto nós precisamos, amados, ser curados dos sentimentos, emoções. Muitas vezes a nossa alma está sendo mais espaço para o inimigo armazenar o que ele quer do que Cristo armazenar o que ele precisa. Por isso hoje à noite troque isso no teu coração, porque a Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam e daqueles que têm o coração e o espírito quebrantado. Onde existia morte, eu declaro vida. Onde existia dor, eu declaro cura. Onde existia angústia, eu declaro paz.
Onde existia medo, eu declaro confiança. Eu declaro que você saia aqui essa noite ativado para um tempo novo e para um novo tempo. Da parte de Deus para a sua vida, para a sua família. Entenda, você é uma plataforma de lançamento, você é uma comunidade profética. A cura está em nós, a cura está entre nós, o Espírito está aqui. Você não é Saul que abafa, você é Davi que levanta. Você não é Saul que mata, você é Davi que traz vida. A tua vida é uma maternidade, não é uma clínica de aborto. Pare de abortar sonhos, pare de abortar ministério, pare de abortar projetos que Deus te deu, é de Deus. Eu, como profeta de Deus, estou liberando essa palavra para ativar sonhos e projetos no teu coração. A tua vida é uma maternidade. Maternidade, não tenha medo, você não tem lugar, você tem Cristo. Aqueles que vêm depois de nós são maiores do que nós, isso é bíblico. Saul foi grande até o seu nível, mas Davi foi maior. Josué foi maior que Moisés. Eliseu foi maior que Elias. Timóteo pastoreou mais igrejas do que o próprio Paulo. Entenda, Deus te dá uma unção, mas essa unção não é tua, essa unção é para lançar pessoas. Deus está te levantando para liberar gerações, você libera destinos. Você está na igreja, a igreja transforma e libera destinos, e você é a igreja, onde você está, Deus está te levantando para ativar pessoas, para mudar destinos, para liberar famílias, e famílias vão ser curadas. Não fique preocupado, mas pastor, mas se chegar alguém melhor que eu vou ter que sair. Meu amado, nada é teu, nada é meu, tudo é de Deus. Nós somos instrumentos de Deus para que aqueles que venham possam ter mais autoridade. E eu declaro, os nossos jovens, nossos adolescentes, nossas crianças vão ter mais autoridade que nós, mais poder que nós, mais inteligência que nós. Irmãos, vamos ser francos. A gente cresceu com inteligência bíblica. A gente conheceu o pai de Noé, o tio de não sei quem. A inteligência bíblica da nossa geração foi top. Mas essa geração, eles estão crescendo com inteligência bíblica, inteligência financeira, inteligência emocional. Eles vão mais longe que nós, isso é óbvio. Quando que a gente aprendeu inteligência financeira? Quando que a gente aprendeu inteligência emocional? Essa geração já está começando com a revelação. É óbvio que eles vão mais longe. E o nosso papel, irmãos, nosso papel é paternidade, é liberar destino, é abençoar. A igreja é geracional. Deus abençoe, que venham mais pessoas, novas pessoas. Deus ative pessoas para o propósito de Deus. Porque se você está dentro do que Deus quer, nada vai te faltar. Talvez você está falando, pastor, mas se levanta um jovem aí melhor que eu vou perder meu esquema. Mas espera aí, você está dentro do teu esquema ou você está vivendo o esquema de Deus? Se você está vivendo o esquema de Deus, meu irmão, Deus vai prover, Deus vai te sustentar, porque uma coisa é assim, meu amado, é melhor o fim das coisas do que o começo. Deus está construindo uma geração profética nesta casa, uma geração poderosa, uma geração nos 5 ministérios. Eu creio demais nos 5 ministérios. E eu quero declarar que você está, nessa última mensagem, sendo ativado para organizar a tua vida, para crescer nos 5 ministérios. O que é os 5 ministérios? Apóstolo, profeta, evangelista, o pastor e o mestre. Para que são 5 ministérios, irmão? Para brigar por cargo. É o que está escrito na Bíblia. Para equipar os santos para o desenvolvimento do ministério, até que todos cheguemos à unidade da fé, à estatura plena de varão. É isso, irmãos, aleluia. Deus está fazendo da nossa igreja uma plataforma profética para os 5 ministérios. Os 5 ministérios é a totalidade de Deus, e a totalidade de Deus é o governo de Deus. Deus é um Deus de governo. E eu libero essa palavra sobre você que está debaixo dessa cobertura. Você vai viver governo. Deus vai te levantar para governar, Deus vai te levantar para influenciar. O pecado tira o governo do homem, mas o profeta Isaías declarou, ele está vindo
e o governo está sobre os seus ombros. Jesus, quando vem, o sangue dele libera de novo para nós o governo que foi tirado de nós em Gênesis capítulo 3, na queda do homem. Em Jesus nos restituiu o governo, e eu declaro que você, com emoções e sentimentos tratados, você vai governar com mais autoridade, vai governar com mais poder. Você está autorizado para governar. Há uma unção de governo sobre a tua vida. A unção de Gênesis 1 foi tomada pelo pecado. Gênesis capítulo 3, Isaías profetizou: ele vai vir e o governo está sobre os seus ombros. Mas quando ele veio, ele liberou o governo que estava sobre ele, sobre nós. Ele nos ativou com um manto de governo, ele nos ativou com uma autoridade, ele nos ativou com unção. Está sobre nós uma unção para governar, e a gente vai ativar você nessa área, irmão, porque é o que Deus tem nos ativado, e eu quero liberar sobre a tua vida. Você vai ser impartido de poder, e você vai mudar o ambiente onde você está. Agora curado emocional e sentimentalmente, bem melhor, porque não é mais com segunda intenção, é para glorificar Deus, só isso, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? As palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus.